Olá, vamos apresentar o trabalho de neuroanatomia. O nosso tema é sobre lesão do plexo braquial. Nosso grupo é composto por Euglênia, Maria Gilda, Marcele, Patrícia, Victoria Beatriz e Rubi. O plexo braquial se origina nos ramos anteriores dos nervos espinais, C5 a T1, que formam suas raízes. Essas raízes se fundem para formar troncos, que subsequentemente se separam, formando as divisões que, por sua vez, se fundem em fascículos, que dão origem aos ramos terminais do plexo braquial. Olá, eu me chamo Patrícia. Eu vou falar um pouco sobre o plexo braquial. O que é o plexo braquial? Plexo braquial nada mais é que uma rede complexa de nervos formado pelas raízes nervosas que saem da medula espinal. Elas estão localizadas entre a C5 e T1, que é a parte do quinto nervo da cervical, até o primeiro nervo da região torácica. Eles têm como principal função fazer a inervação dos membros superiores, ombro, braço, antebraço e mão. Como podemos ver nessa imagem, essa parte representada pela cor verde, eles representam as raízes nervosas, que desce para formar o plexo braquial. Essas raízes são a C5, C6, C7, C8 e T1. O plexo braquial ele é dividido em 4 porções. Elas são chamadas de raízes anteriores, troncos, fascículos e nervos. Como é feito essa divisão? Boa noite, sou a aluna Ruby Emily, do período noturno de enfermagem. Vou falar um pouquinho sobre as principais lesões do plexo braquial. Essas lesões acontecem no nervo que sai da medula espinhal e controlam o movimento e a sensibilidade dos braços e das mãos. Quando este nervo sofre algum tipo de trauma, a comunicação entre o cérebro e o braço pode ser prejudicada. Eu vou falar um pouco sobre o estriamento. No caso, eu vou ler aqui e depois eu vou fazer a explicação e assim sucessivamente. Isso acontece quando o nervo do plexo braquial se estica levemente, o que danifica a cobertura protetora do nervo. Isso causa problemas com a condução do sinal nervoso, mas nem sempre resulta em danos ao nervo. Pode curar por conta própria ou exigir métodos de tratamento simples e não cirúrgico, como fisioterapia, para retornar à função normal. Aqui, o nervo sofre apenas um esticão, como se fosse um fio que foi puxado, mas não chegou a se romper. Geralmente, a pessoa pode sentir fraqueza ou formigamento, mas a recuperação costuma ser boa e acontece com fisioterapia, como já foi falado no trecho que eu acabei de ler. Nós temos a ruptura também. Isso acontece quando o estriamento mais forte do nervo do plexo braquial faz com que ele se rompa parcial ou totalmente. Esse tipo de lesão geralmente pode ser reparado com cirurgia. Nesse caso, o dano é mais grave, porque o nervo realmente se rompe. A comunicação entre o cérebro e o braço fica interrompida e muitas vezes é necessário fazer cirurgia para tentar reconectar o nervo. A avulsão. Esse é o tipo mais grave de lesão do plexo braquial. Isso acontece quando a raiz do nervo se afasta da medula espinhal. Esse tipo de lesão requer cirurgia para recuperar a função. A avulsão acontece quando a raiz do nervo é arrancada da medula espinhal. E isso acontece e é uma situação muito séria, pois o nervo não está só machucando,
machucado. Ele foi literalmente puxado para fora da medula. Normalmente necessita de cirurgia e o prognóstico é mais reservado. Aqui nós temos. Agora eu vou falar sobre o nível C5 e C6. Mecanismo. Causada por tração excessiva para baixo do ombro. Aqui explica como acontece a lesão. Quando o ombro é puxado com muita força para baixo, como em quedas, acidentes ou partos, até mesmo em partos difíceis. Essa tração estica os nervos e causa paralisia. Nós temos aqui a perda motora, perda de abdução do ombro deltoide e a perda de flexão do cotovelo, no caso ali na região do bíceps. No caso aqui, significa que a pessoa não consegue levantar o braço para o lado nem dobrar o cotovelo, porque o músculo responsável por isso ficam enfraquecidos ou paralisados. Aqui nós temos o sinal clínico, que seria a mão de gorjeta de ligação. Eu vou falar com base na foto que tem no próximo slide. Então, logo mais você verá a foto e eu explicarei novamente. Na imagem, o braço aparece estendido, girando para dentro com a palma da mão virada para trás, parecendo a mão de um garçom oferecendo algo. Essa posição é típica da paralisia de Erb-Buchner. Aí o síncrono, no caso, que seria a descrição da postura, eu também vou explicar baseado na imagem. Que no caso, o braço afetado fica caído do lado do corpo, com o ombro rodado para dentro, o cotovelo esticado, o antebraço pronado, que no caso seria a palma voltada para trás. Essa postura fixa aparece claramente na ilustração e é a descrição da postura. A perda sensitiva e hipoestísia, no caso seria dormência, na área que corresponde os dermatomos C5 e C6. Além da fraqueza muscular, a pessoa sente dormência ou diminuição da sensibilidade, principalmente no ombro e na parte lateral do braço e antebraço, que são áreas correspondentes aos nervos C5 e C6. Aí agora eu vou passar para a próxima imagem e vou explicar direitinho. Aqui nós temos a paralisia de Erb-Buchner. Essa imagem mostra um paciente com paralisia. Com essa paralisia, que é uma lesão do plexo braquial na parte superior, afetando principalmente os nervos C5 e C6. Na parte de frente do corpo, nós podemos observar que o ombro do lado afetado fica rodado para frente e o braço parece menor e mais curto, e a diminuição do volume muscular, o que chamamos de hipertrofia muscular. O braço fica posicionado em uma postura típica chamada de mão de gorjeta de ligação, que no caso seria o que já foi falado no slide anterior, em que o membro fica estendido, rodado para dentro, com a mão virada para trás, como eu já falei anteriormente. A imagem também mostra alteração no rosto, que podem ser associadas com a quedas da pálpebra e a pupila contraída, características da síndrome de Horner, que pode aparecer em alguns casos. Na parte de trás do corpo, a figura mostra alteração postural, como escoliose cervical e a lombar, presença da escápula que nós conseguimos ver ali nitidamente, que acontece porque o músculo do lado afetado fica mais fraco e não consegue estabilizar bem a escápula e a coluna. Essa imagem ajuda a entender que a lesão não afeta apenas o movimento do braço, mas também pode gerar deformidades posturais ao longo do tempo, principalmente quando o tratamento não é iniciado precocemente. E é isso, muito obrigada pela atenção.
Olá, me chamo Marcele, sou do curso de enfermagem do segundo período e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas da lesão superior no plexo braquial, mais conhecida também como a paralisia de Erbe-Duchenne. Bom, as raízes envolvidas são a C5 e a C7, formadas pelo tronco superior. A lesão afeta principalmente o nervo axilar e o músculo cutâneo. Isso resulta em perda de três movimentos principais. Primeiramente, a abdução do ombro, onde o músculo deltoide ele é lesionado e o paciente não consegue realizar o movimento de abdução do braço, do ombro. Em segundo, flexão do cotovelo, onde o bíceps braquial e o braquial estão afetados e não conseguem realizar ali, o movimento de flexão. Em terceiro, a supinação do antebraço, onde o bíceps braquial também está afetado, que é responsável pela supinação, e por isso não consegue realizar o movimento por completo. O sinal clínico dessa lesão é mais conhecido como mão de gorjeta de garçom, e a postura é basicamente o ombro aduzido para dentro, colado no corpo, e rodado para dentro. O cotovelo fica estendido e o antebraço pronado, que é basicamente com a mão para trás. Quanto à perda sensitiva, ocorre a hipoestesia, que é basicamente a dormência na área correspondente aos dermátomos da C5 e da C7, que são as áreas inervadas por essas duas raízes. Então, seria ali o ombro, o braço, o antebraço e o polegar também. Aqui eu trouxe uma imagem para representar melhor visualmente como fica a postura de uma pessoa que sofreu uma lesão superior no plexo braquial. Então é dessa forma como eu havia dito. O ombro ele fica aduzido, o cotovelo estendido e a mão supinada para fora. Olá, meu nome é Gilda, eu vou falar sobre os pontos importantes da região superior do plexo braquial. Lesões leves podem se curar espontaneamente, mas lesões mais graves podem exigir tratamento especializado e reabilitação. A recuperação é um processo longo e exige esforço contínuo, através de reabilitação. Um bom sistema de apoio de familiares e amigos pode ser crucial para o suporte emocional durante a recuperação. Para finalizar, a lesão de plexo braquial representa importante causa de déficit motor e sensitivo do membro superior, com impacto direto na funcionalidade e na qualidade de vida. Conclui-se que a identificação precoce, o correto diagnóstico e a intervenção adequada são fundamentais para otimizar a recuperação